Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quero agradecer, o pastor Eudo pela confiança. E desde o início desse culto, eu já ouvi Deus falar, Deus é maravilhoso. Deus ele já vem confirmando através de um louvor, não é um louvor que foi cantado aqui, mas Deus sempre tem um pão novo, não é? Quem gosta de pão velho, Ninguém. A gente, se está ali na geladeira, a gente esquenta, faz alguma coisa, mas o pão tem que estar ali quentinho, não é isso? E assim é com a palavra de Deus. Às vezes Deus deu aquela palavra para aquele dia, para aquele lugar, para aquele povo, e às vezes Deus quer falar de uma maneira diferente. A gente tem que se submeter, se submeter à vontade de Deus, a direção do Espírito Santo. E sempre que eu vou falar algo, ministrar a palavra, eu sempre falo com Deus que eu diminua e que o Senhor cresça. Amém. Nós não somos nada, queridos, nada sem a presença de Deus, Um dos louvores que eu amo, que tem me encantado bastante lá na sede, um deles é esse: se não for a presença do Senhor, não é? Como o próprio servo dele falou, não é, Abraão? Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver, não deixa a gente nem ir, não é? Mas nessa noite, eu quero dizer que Deus, Ele se faz presente aqui neste lugar, amém? Não é porque eu estou aqui, porque o meu marido está, nada disso. É porque Ele, quando Ele marca a gente, Ele é um Deus de compromisso. E é disso que eu vou falar. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus não é Deus de desaliançados, não. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, amém? A gente tem que firmar um compromisso e estar certo de que Deus é por nós e Deus é conosco, amém? Onde o Senhor está, algo tem que acontecer, algo de bom, porque o Senhor é vida e a tua palavra é viva, ela é eficaz, e quando a tua palavra ela é credibilizada, Senhor, Senhor, ela opera, porque a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma, Senhor. E nessa noite que a tua palavra ela vem penetrar, Senhor, na alma de cada um aqui, que a palavra do Senhor venha gerar vida aqui nessa noite, aonde houver morte, aonde houver, Senhor, um problema insolúvel, um diagnóstico do médico, Pai, que apavorou essa pessoa, que deixou essa pessoa, Pai, oh Deus, Pai, triste, Pai. Senhor, o Senhor está aqui, somos filhos, Senhor, e como os filhos do Senhor, nós temos direito, Pai. Então, Jesus, fala de maneira excepcional aqui nessa noite, fala de maneira poderosa, nós te damos lugar. Jesus veio salvar a todos, o qual nós somos aqui, éramos estrangeiros. Jesus não veio para nós, não é isso, pastor Eudo? Quem somos nós para ter recebido tamanha graça, sermos alcançados com tamanha misericórdia? Quem éramos nós? Quem é você? Quem sou eu? Deus, com seu olhar de ternura, de bondade, de misericórdia, de amor, porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. E quando Jesus se deparou com aquela estrangeira, não é? Era para aquela mulher ficar envergonhada, talvez. Não é? Eu sou estrangeira, não mereço. Mas aquela mulher estava no lugar certo, diante da pessoa certa, da pessoa bendita, chamado Jesus Cristo, aleluia, aquele que morreu por nós, aquele, aleluia, que tem uma aliança com nós, sabia? Não foi nós que fizemos aliança com Ele, quem fez aliança com o povo foi Deus. A palavra diz que não foi nós que amou Deus, foi Deus que nos
porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, né, Jesus Cristo, para que todos aqueles que crêem nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Um ato seu, um ato de fé nosso, sabe? E quantas vezes, queridos, Jesus estava ali, na verdade, Jesus estava naquele lugar e eles faziam culto nas casas. E Jesus foi para um culto desse, ele estava numa casa, não é? Ele estava passando por ali e ele estava participando de um culto, de uma reunião. Tanto é que ele falou, mas ele não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa. Ele queria se ocultar. Mas tem como Jesus ficar oculto, gente? Meu Deus! Como com a pessoa passa, a pessoa chamada Jesus, o Salvador da humanidade, passa no lugar e tem tanta gente doente, carente, precisando dele. Ele nunca poderia se ocultar, porque aonde Jesus estava, a multidão estava atrás dele. Aonde Jesus andava, tinha gente buscando por ele, e ali não foi diferente. Aquela mulher tinha uma filha, que essa criança, né, ela era possuída por demônios. Glória a Deus que aquela mulher chegou até Jesus. Amados, Jesus nem precisou chegar até aquela menina. Foi a mulher que chegou até ele. Porque na verdade a menina nem estava ali. A menina encontrava-se na casa dela. Mas a fé daquela mulher estrangeira era tão grande, era tão tremenda, que quando ela viu Jesus, ela não hesitou. Pastora Hilda, eu preciso, e se não for lá orar, a gente já entende, sabe como que é? Nossa, fiquei aqui, ninguém nem veio orar por mim, estou assim, estou assado. Querido, se você vem para a igreja, se você está posicionado em Deus, aliançado com Ele, porque Ele tem uma aliança com você, é você que precisa reconhecer que você também tem uma aliança com Ele. Esteja onde tiver a pessoa, você pode clamar aqui, e nessa noite nós vamos clamar. Onde tiver o problema, a situação, Deus é poderoso para visitar o seu ente querido. Deus é poderoso para visitar aquela causa, aquele problema que você acha que não tem solução, porque Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. E para Deus não há limite. Nós estamos aqui, queridos, lá no Japão, está Deus operando lá uma hora dessa. Nós estamos aqui, lá em Belo Horizonte, está Deus lá operando uma hora dessa. O problema é que a gente demora muito a crer. E aquela mulher deu uma lição. Sim, Senhor, olha a humildade dessa mulher. E ele lhes disse: opa, pulou aqui o ventinho. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus, se fosse comigo ou você, meu Deus, me chamou até de cachorro. Como que eu vou, que eu vou receber desse Jesus que até de cachorro eu não quero nem saber, não é? Embora até emburrado ou emburrada, não é? Porque Jesus chamou de cachorro, Jesus Cristo de Nazaré. Mas essa mulher foi muito nas mãos dele. Mas e nós? Quantas vezes Deus quer liberar um milagre? Deus quer liberar, não é, algo nas nossas vidas, e a gente está tão longe de acreditar. A gente está tão longe de se posicionar. Porque assim, queridos, você precisa conhecer a Deus. A palavra do Senhor fala que o meu povo perece. Ou seja, o meu povo sofre por falta de
conhecimento. Então eu quero dizer uma coisa para você: falta de conhecimento mata. Por falta de conhecimento, a gente pode até morrer. Porque olha para você ver, se eu conheço meu Deus, eu vou sempre fazê-lo conhecido também, ok? Se eu conheço Jesus, eu tenho uma aliança com Jesus. Amados, por que que a gente às vezes então está pegando migalha? Pegou agora? Por que que se eu sou aliançada com Jesus, por que que muitas vezes a gente não está na mesa com Ele? Queridos, mesa representa intimidade, relacionamento. E para você pegar algo de Deus, você herdar algo de Deus, receber algo de Deus, você tem que estar na posição de filho muitas das vezes. Tanto é que ele falou: deixa que os filhos primeiro se fartem. Tem filho aqui nessa noite? Chore, canta lá. Aqui tem muitos filhos aqui nessa noite. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente não pega as promessas, a gente não herda as promessas do Senhor, porque às vezes a gente não conhece o nosso Deus. Quem é Deus? Vou te dizer quem é Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardoador? Recompensador daqueles que o buscam. Mas você tem que buscar. Você busca. É muito fácil quando acontece alguma coisa. A primeira coisa, em vez de direto falar com quem de direito, que é Ele, o Deus Todo-Poderoso, o nosso grande El Shaddai, não é? Em vez de falar logo com Ele, ir para a mesa com Ele, no relacionamento, na intimidade com Ele, e já conversar com Ele, enquanto filho para pai, e Deus, Ele ouve, queridos. Deus ouve. Deus te ouve. Acabamos de ouvir o testemunho. Deus ouve. E você fala com Ele. Você comunica com Ele. Você fala de fato e de verdade como alguém que sabe os seus direitos. Sabia disso? É necessário você saber os seus direitos para você reivindicá-los. Se você não sabe quais são os seus direitos, como é que você vai chegar diante do juiz e vai querer apelar e reivindicar a causa? Não, você precisa saber quais são os seus direitos. Primeiro direito de filho: você tem direito a um reino. Aleluia. Você tem direito ao céu. Você tem direito à eternidade. Você tem direito a tanta coisa, querido, se você soubesse. Deus, aleluia, Ele é o dono do ouro e da prata. Qual é o seu problema? É financeiro? Ele é o dono do ouro e da prata. O seu problema é doença? Ele é o médico dos médicos. O seu problema é um problema de justiça? Ele é o juiz, Ele é advogado, Ele é tudo, queridos. E a única coisa que nós precisamos fazer é acreditar. Deus ama ser acreditado, sabia? Deus ama ser acreditado, porque quando nós colocamos algo diante dele, e pode colocar, ele não falha. Estávamos vivendo esses dias, não é? Um drama, não é? A minha irmã está aqui, machucou, caiu, machucou a coluna, e ali internada, e eu pedindo oração e orando, porque é dias e dias ali naquele hospital. E quem é que quer ficar no hospital, não é verdade? Ninguém. E ali nós orando, e nós clamando o Senhor, e eu falava: Deus, o Senhor é o médico dos médicos,
E o médico falando e mostrando os parafusos, que ia fazer a cirurgia, e aterrorizando, e falando, e a cirurgia é de risco, e os parafusos, e mostrando. Sabe, queridos, o diabo ele é assim. Antes de você receber a bênção, sempre ele se apresenta para te enganar, porque ele é enganador. Um dos nomes dele, ele é enganador. E ele vem para te aterrorizar. Você, não, o médico já falou. E no dia que eu conversei com a minha irmã, ela está aí, eu falei, olha só, o do médico falou que não vai ter jeito mesmo não, eu tenho que continuar aqui, já estava mais de 10 dias lá, sem comer, sem tomar café, não sei porquê, mas sem comer, né? Comida, ela não conseguia comer a comida do hospital, e café não podia tomar, e ele era apaixonado com café. Eu falei, meu Deus, e a senhora vai ter que ficar aqui mesmo? Eu falei, olha aqui, eu estava lá lavando a garagem lá de casa, e falando com ela no telefone, eu falei, olha, com o telefone na mão e o rodo no outro, falou, olha aqui, a última palavra vem de Deus. Eu estava assim mesmo, vem de Deus, não vem de médico, não vem de homem, a última palavra vem de Jesus Cristo. Então você crê em Jesus, porque Jesus, ele revoga decreto. Aleluia! E muitas vezes a gente recebe uma sentença e acha que aquilo é o final. Eu quero dizer para você que Deus revoga sentenças. Aleluia! Aquilo que o inimigo fala, é você que decide se acredita ou não. Se acredita ou duvida. Tem até um louvor, né? Se acredita ou duvida. Eu prefiro acreditar do que duvidar. Eu falei, a última palavra vem de Deus, vem do céu, vem de Cristo. Então creia em nome do Senhor Jesus. No mesmo dia, um médico que estava lá nos Estados Unidos, fazendo cirurgia lá, Deus tocou e esse médico chegou naquele dia dos Estados Unidos. Nem caso o médico foi, porque tinha uma igreja orando. Ele foi direto do aeroporto para o hospital. E quando ele chegou lá, ele olhou lá os exames da minha irmã, reuniu com outros médicos que já estavam lá, que tinha dado a péssima notícia que ela tinha que fazer aquela cirurgia. E aí ele falou, eu vou mandar a senhora para casa. E a senhora não vai mais fazer essa cirurgia agressiva. Por quê, irmãos? Porque Deus operou. Oh, aleluia! Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus de aliança. Quando você tem uma aliança com Jesus, Ele tem um compromisso com você. Aleluia! De Deus, para profetizar na vida dela, a senhora não vai operar, porque o outro médico lá já tinha falado. Eu só queria uma confirmação, não é, de um fisioterapeuta que entende de coluna, não é? E louvado seja o nome do Todo-Poderoso, aquele que vive e reina soberanamente, porque Ele não perde uma batalha e não vai ser a sua que Ele vai perder. Não vai ser a sua que Ele vai perder, porque Ele é vencedor, invicto. Ninguém vence Ele, amados. Ninguém vence Jesus. Aleluia. E em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e eternamente Ele será o mesmo, aquele que opera sem corte, sem dor, porque Ele é o mestre. Aleluia. E foi o que Ele fez com a filha dessa mulher. Vai, mulher, por causa da sua fé, a sua filha já foi visitada lá e ela já está livre. Por causa da sua fé, vai, porque a sua filha já está liberta. Quem sabe Deus não está falando com alguém aqui nessa noite. Vai nessa noite com fé, porque Deus já está operando na sua causa. Deus já está operando naquele processo. Deus já está operando naquela situação que talvez você acha não tem
jeito. Eu vim aqui ser boca de Deus para você nessa noite, para te dizer: creia somente. Creia somente, porque Deus não mudou. O mesmo Jesus que operou lá naquele tempo, no passado, é o mesmo Jesus que se faz presente aqui hoje na igreja Deus é Fiel. Amém? Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Todo-Poderoso. É Ele que recebe glória, é Ele que merece a honra, porque toda honra é dada a esse Jesus. Aleluia. Mas sabe, queridos, o que eu quero reforçar aqui nessa palavra: papai. Lembra do louvor? Pai, meu pai, meu papai, Abba, pai. Abba significa paizinho. Sabe quantas vezes Deus te convida? Quantas vezes o Espírito Santo não convida a gente para ficar na intimidade com Ele? E a gente está sempre, parece que longe, irmãos. Deus, Ele não nos salvou para a gente ficar longe dEle, não. A gente tem esse direito de falar com o Pai. Jesus, senta comigo aqui, Jesus. Vamos ter uma conversa hoje, Jesus, de filho para pai. É assim que Jesus está nos chamando, de filho para pai. Jesus, vem comigo, Jesus. Senhor, quem é o Senhor? Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus perto, é um Deus presente. Onde você está, Ele está com você, sabia? Aonde você anda, Ele anda com você. Aonde você pisa, Ele pisa junto com você. Então por que não ter mais intimidade com o Pai e falar de tudo que te incomoda para Ele? Você precisa acreditar no seu Deus. Aí muitas das vezes, irmãos, é mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar, não é? E Deus odeia esse negócio de murmurar e reclamar. Sabe por que o povo lá não entrou na terra prometida? Por causa da língua. Ficava falando, murmurando. Ai, quando a gente estava lá no Egito, a gente tinha cebola. Ai, quando a gente estava não sei aonde, a gente comia pepino. Volta para lá, então, e morre lá. Eles viviam lá, mas eram presos. Eles não tinham liberdade. Então, amados, para mim encerrar aqui, identifique-se como filho de Deus. Identifique-se. Você é filho de Deus, amém ou não? Se você é filho de Deus, você tem direito de herdar as coisas que o Pai tem, amado. Queridos, herdeiro, para ser herdeiro, tem que ter vínculo, tem que ser filho. Se você é filho, o seu pai, o meu pai, é dono do mundo. Então é pecado você ter alguma coisa, se você tem um Deus que é o dono da prata? Se você ainda não ora e não pede a Deus, porque você é tímido. E Deus nem ama timidez. Deus detesta esse negócio de timidez. Tímido nem pro céu vai, porque a gente tem que ser o quê? Ousado. E completando o meu testemunho aqui, eu pedi ao Senhor uma quantia. Medida de Deus, amados, não é uma medidazinha assim não. A medida de Deus, não vou fazer igual o pastor Giovanni fala não, quando ele quer fazer isso é derrama água, não vou molhar, viu? Mas a medida de Deus, ela é tão cheia que ela transborda. A medida de Deus transborda, queridos. Então não contente-se. É porque eu sou humilde. Não, você é tímido. Aleluia. Isso não é humildade, não. Então por que você deseja então ter as coisas e não tem? Porque não pede. E a palavra de Deus diz que todos que pedem recebem. Todos quanto buscam
busca, encontra. Quando você bate, a porta se abre. Então você está precisando é bater na porta, você está precisando é orar e está precisando acreditar no seu Deus, porque Ele não mudou. O nosso Deus é o dono de tudo, amados. Então, a libertação que você precisa, Jesus tem, amém? Amém. Quem aqui está vivendo ou tem alguém, não é, com vício, alguma coisa, gostaria de fazer uma oração, pastor Eu?